Salve espectadores do canal! O vídeo de hoje é mais uma dica de livro, dessa vez sobre uma obra que literalmente acabou de sair, lançada pela editora Alameda. O livro de hoje é O Triunfo da Persuasão, Brasil, Estados Unidos e o Cinema da Política de Boa Vizinhança durante a Segunda Guerra Mundial, de Alexandre Busco Valim. O autor desse livro é professor da Universidade Federal de Santa Catarina, e essa obra é fruto do trabalho de pós-doutorado que o Alexandre realizou na Universidade de Nova York, quando ele teve a possibilidade de fazer uma pesquisa no National Archives, em Maryland. Talvez o principal personagem desse livro seja o Office of the Coordinator of Inter-American Affairs, um órgão dos Estados Unidos responsável pelo que ficou conhecido como Política de Boa Vizinhança, mais precisamente durante a Segunda Guerra Mundial, uma espécie de fábrica de ideologia, entre aspas. Esse órgão tinha vários departamentos, que vêm sendo estudados há anos por muitos acadêmicos, e uma das repartições dele é a Motion Picture Division, que usava o cinema de vários gêneros para fazer propaganda política e ideológica no Brasil. O objetivo disso era vender o American Way of Life através do cinema, tanto longas quanto curtas-metragens e animações, mostrar que nós e os Estados Unidos teríamos muitas semelhanças, anseios em comum também, e que a aproximação entre esses países era boa para ambos. Esse esforço teve a participação de gente de peso, como Nelson Rockefeller, Walt Disney e Orson Welles. Esse livro, embora passe por um terreno que já vem sendo estudado, traz muita coisa nova, fruto de documentos que aparentemente tinham sido pouco acessados. O livro vai além da leitura interpretativa das obras mais famosas, que está ali, mas a coisa vai mais além, reconhecendo a importância das obras mais desconhecidas. O Brasil era um alvo muito importante para os Estados Unidos. O litoral brasileiro, especialmente no Nordeste, foi importante para a criação de bases militares para facilitar o acesso à África. Além do mais, eles precisavam de matérias-primas para o esforço de guerra, como a borracha, o alumínio, bauxita, diamantes industriais, manganês, cristais de quartzo, tungstênio, lã, zinco, entre outros. Só que, por outro lado, havia um monte de dificuldades, como, por exemplo, o fato de que o Brasil tinha muitos imigrantes alemães, italianos e japoneses. Era um país que recebia muita propaganda nazista, tinha vários nomes no alto escalão do governo e do exército que eram a favor do eixo, e tinha um presidente que desprezava abertamente a democracia. O livro fala de vários impedimentos técnicos e geográficos que os funcionários do Brazilian Division tinham que superar. Diante da perspectiva de que até as cidades pequenas e mais afastadas deveriam receber o conteúdo da política de boa vizinhança, eles precisavam enfrentar uma infraestrutura muito precária, estradas sem asfalto e às vezes até levar os equipamentos de carroça e outros meios para poder chegar aos lugares mais distantes. Ou seja, para esse órgão se esforçar tanto para passar filmes pelo interior do Brasil, é porque o governo dos Estados Unidos realmente estava preocupado em não ter acesso ao que o Brasil tinha a oferecer no esforço de guerra, e se preocupava com a imagem que nós tínhamos deles. Outra dificuldade é que os funcionários do Office tinham que se preocupar com a opinião pública brasileira, fazendo o máximo para não ofender o público e ao governo brasileiro. A ideia era persuadir o público, como o título do livro demonstra. Agradar aos brasileiros, evitar indícios de arrogância e lidar com um crescente nacionalismo aqui no país. E havia uma série de dificuldades também do ponto de vista legal, relacionadas inclusive à censura da época e ao Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP. O governo Vargas não queria que fosse projetada uma imagem de pobreza e de pessoas negras para fora do Brasil. E um indício disso é um relatório da Warner Bros. Que dizia que as filmagens no Brasil não poderiam mostrar mais do que 20% de pessoas negras, e a porcentagem deveria ser ainda menor no Sul. Além do mais, alguns filmes passavam a mensagem de que a guerra era uma luta da democracia liberal contra os autoritarismos de direita. Os de esquerda não eram mencionados porque a União Soviética era aliada dos Estados Unidos na guerra. Isso pegava mal para o governo Vargas, que era antissoviético e abertamente criticava o modelo de democracia liberal. O livro fala também de como a indústria cinematográfica nacional não conseguiu se aproveitar muito da situação para crescer, já que as empresas dos Estados Unidos não colaboravam com as empresas privadas do cinema local. E o livro fala também do fim da guerra e das mudanças ocasionadas pelo momento de transição entre a Segunda Guerra Mundial e o começo da Guerra Fria. Eu recomendo muito a vocês que deem uma olhada nesse livro, porque vale muito a pena. A escrita é muito boa e ela cobre vários interesses: história do Brasil, imperialismo dos Estados Unidos na América Latina, soft power, censura do governo Vargas, relações internacionais, cinema, propaganda. A lista de temas é muito grande. Essa seria a hora em que eu diria que eu deixei o link para compra aqui na descrição e falaria da pesquisa do canal para saber que livros vocês comprarem, etc. Mas eu vou fazer diferente.
Se você que está assistindo esse vídeo comprar um exemplar desse livro e tiver dúvidas sobre ele, questões mais pontuais, factuais, metodologia, sobre os arquivos, sobre a pesquisa do professor Alexandre, deixa sua dúvida, sua pergunta aqui embaixo nos comentários desse vídeo ou manda um e-mail para leituraobrigastoria@gmail.com. Daqui a uns meses eu devo fazer uma entrevista com o Alexandre e se a gente receber alguma pergunta bacana, ou mais de uma, depende de vocês, eu vou levar para ser respondida na entrevista. Então, se você adquirir o livro e tiver dúvidas, deixa a pergunta aqui embaixo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar uma olhada na nossa página do Apoia-se e a nossa loja, a Obrigastore, onde você vai encontrar camisetas e canecas legais. Muito obrigado e até a próxima!